Análise detalhada do capítulo 2 de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, O Poder da Mente. Introdução ao capítulo. O segundo capítulo de Mais Esperto que o Diabo, intitulado O Poder da Mente, aprofunda-se em uma reflexão sobre o controle mental e a importância da consciência na luta contra as forças negativas que afetam a vida humana. Através da continuação do diálogo entre Napoleão Hill e a figura do diabo, o autor explora como as crenças, pensamentos e atitudes mentais influenciam o comportamento e as ações das pessoas, com implicações diretas sobre sua capacidade de alcançar sucesso e realização. Hill revela que a mente humana é um dos recursos mais poderosos, mas também uma das áreas mais vulneráveis ao controle externo e interno. No diálogo com o diabo, ele vai entendendo como as forças que governam a mente podem ser manipuladas, e como a chave para a liberdade pessoal está em assumir o controle de seus próprios pensamentos. Este capítulo é uma exploração profunda da psicologia humana e da relação entre os pensamentos internos e os resultados externos, deixando claro que o domínio da mente é o primeiro passo para alcançar qualquer tipo de sucesso ou bem-estar. A mensagem central do capítulo gira em torno da ideia de que, ao dominar a mente e aprender a moldá-la de maneira positiva, o ser humano pode transformar sua realidade e escapar das armadilhas do medo e da dúvida. O poder da mente e a manipulação mental. No início do capítulo, o diabo revela sua estratégia de controle sobre a humanidade. Ele admite que sua principal ferramenta de manipulação não é a força física, mas sim o controle sobre a mente das pessoas. O diabo explica que, quando ele consegue dominar a mente de um indivíduo, ele tem o poder de moldar suas ações, decisões e comportamentos, levando-o a agir de maneira que nunca faria de forma consciente. Hill aponta que o diabo não precisa usar violência ou coerção direta para controlar as pessoas. Pelo contrário, sua abordagem é sutil, baseada na alteração das percepções e crenças que as pessoas têm sobre si mesmas e sobre o mundo ao seu redor. A mente humana, quando não treinada ou disciplinada, torna-se vulnerável a essas influências externas e internas que distorcem a realidade e impedem que as pessoas ajam de maneira racional e alinhada com seus objetivos. Essa vulnerabilidade mental é, em grande parte, causada pela falta de autoconsciência e pela aceitação passiva de crenças limitantes. O diabo admite que, ao cultivar pensamentos negativos e crenças imutáveis, ele consegue criar uma prisão mental para os indivíduos, aprisionando-os em um ciclo de medo, dúvida e insegurança. Este é um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam em sua jornada para o sucesso, a incapacidade de questionar e reformular seus pensamentos, permitindo que crenças limitantes governem suas vidas. A mente como um campo de batalha. Hill, ao longo do capítulo, descreve a mente humana como um campo de batalha onde forças opostas competem pelo controle. De um lado, temos os pensamentos e atitudes positivas, que promovem o crescimento, o autodesenvolvimento e o sucesso. Do outro lado, há as forças negativas, representadas pelo medo, pela dúvida, pela procrastinação e pelas crenças autossabotadoras. O diabo revela que sua estratégia de controle é mais eficaz quando ele consegue distrair as pessoas e afastá-las de seu propósito original, fazendo-as se concentrar nas preocupações do dia a dia e nas influências externas, ao invés de focar em seus objetivos maiores. A luta interna entre essas forças, na visão de Hill, é uma constante na vida de todos. Ele argumenta que as pessoas que não estão cientes dessa batalha estão, de fato, cedendo ao controle do diabo. A chave para superar essa batalha, segundo Hill, está no desenvolvimento da autoconsciência e na capacidade de tomar decisões conscientes, baseadas em um propósito claro e determinado. O conceito de controle da mente. Ao longo do capítulo, Hill enfatiza a importância do controle da mente, um conceito central no livro. Para ele, a mente humana tem um enorme potencial, mas só pode atingir esse potencial quando está sob controle deliberado. O diabo é capaz de manipular as pessoas não porque ele tem um poder intrínseco sobre elas, mas porque elas permitem que suas mentes se tornem receptivas às suas sugestões negativas. Esse controle, no entanto, não é algo que acontece instantaneamente ou de forma clara. Ele é gradual, acontecendo à medida que as pessoas aceitam pensamentos e crenças que as limitam sem questioná-los ou reformulá-los. Hill alerta que,
Sem esse controle consciente, as pessoas se tornam marionetes das suas próprias mentes, agindo com base em impulsos, medos e pressões externas. Ele observa que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que estão sendo controladas por pensamentos e crenças que, na verdade, não são suas, mas foram inseridas de fora, seja pela sociedade, pela educação ou pela mídia. A importância da autoridade interna. Neste capítulo, Hill também introduz a ideia de autoritário interno, a capacidade de uma pessoa controlar seus próprios pensamentos e decisões sem ceder à influência externa. O diabo afirma que a maioria das pessoas nunca desenvolve essa autoridade interna, e por isso está constantemente à mercê de forças externas, como o medo da opinião alheia, a necessidade de aprovação e o desejo de conformidade. Essa falta de autoridade interna faz com que as pessoas sigam os padrões e expectativas sociais em vez de agir de acordo com suas próprias convicções e objetivos. A verdadeira liberdade e sucesso, segundo Hill, vem quando o indivíduo é capaz de tomar suas próprias decisões e seguir seu próprio caminho, independentemente das pressões externas. A autoridade interna não é algo que surge por acaso, é resultado de um processo deliberado de autoconhecimento e disciplina mental. Para Hill, as pessoas devem aprender a filtrar as influências externas e a desenvolver um conjunto de crenças e valores que as orientem de forma independente. Os perigos do pensamento negativo. Outro ponto central do capítulo é o perigo do pensamento negativo, que o diabo revela como uma das suas estratégias mais eficazes para manter as pessoas sob seu controle. O diabo explica que ele pode fazer com que as pessoas se sintam incapazes de realizar algo importante simplesmente por convencer a mente delas de que o sucesso é impossível. Isso acontece por meio de pensamentos negativos que reforçam a ideia de que a pessoa não é boa o suficiente, não merece o sucesso ou não tem o que é necessário para alcançar seus objetivos. Esses pensamentos negativos se tornam crenças limitantes, que a pessoa internaliza e aceita como verdade. Hill enfatiza que a mente humana é extremamente poderosa, e um único pensamento negativo pode desencadear uma série de reações emocionais e físicas que minam a confiança e a motivação da pessoa. A chave para neutralizar esses efeitos, segundo Hill, é o treinamento mental. Ele sugere que, ao substituir os pensamentos negativos por positivos e afirmativos, o indivíduo pode transformar sua realidade e começar a agir de maneira mais eficaz em direção aos seus objetivos. Superando a manipulação mental. Por fim, Hill sugere algumas maneiras práticas de combater a manipulação mental. A primeira e mais importante estratégia é a autoconsciência, ser capaz de identificar quando a mente está sendo influenciada por pensamentos negativos ou limitantes. Isso exige um esforço constante para manter a mente vigilante e focada. Além disso, Hill destaca a importância de ter um objetivo claro e definido na vida. Quando uma pessoa tem um propósito forte, as influências externas e as distrações mentais tendem a perder sua força. A mente, quando focada, torna-se uma ferramenta poderosa que pode ser usada para alcançar grandes realizações. Conclusão: o segundo capítulo de Mais Esperto que o Diabo é um convite profundo para a reflexão sobre a importância da mente no processo de conquista pessoal. Hill expõe o conceito de que a mente humana é tanto o campo de batalha quanto a chave para a liberdade e o sucesso. O controle mental não é algo que se obtenha de forma passiva, é um processo ativo de autoconsciência, disciplina e direção clara. O diabo, em sua metáfora, revela que o maior inimigo do ser humano é o próprio controle mental, ou a falta dele. Ao entender essa dinâmica e aplicar práticas de controle mental, o indivíduo pode começar a viver de maneira mais intencional, superar suas limitações internas e alcançar seus maiores objetivos.